Bom, boa tarde, pessoal. Quem está feliz aí? Uma meia dúzia. Deixa eu fazer uma pergunta. O pastor estava falando para a gente orar. Tem várias coisas, né, por família. Quem nunca passou pelo encontro aqui? Levanta a mão aí. Quem não passou pelo encontro ainda? Só para mim ter uma noção aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vocês vão passar no encontro então, né? Amém. Ó, já dá para a gente fazer um encontro, porque a gente tem que ter uma galerinha para a gente conseguir fazer um encontro dos adolescentes. Então, vamos orar aí, se empenha aí na sua célula. Eu sei que tem mais gente, tem bastante célula de adolescentes e de jovens aí. Os adolescentes aí tem, como a gente falou, se esforçar para trazer pelo menos um convidado, né? É lógico que você não vai conseguir trazer um convidado todo sábado aqui, né? Que às vezes é complicado, né? Mas se esforçar, né? Para aquilo que Deus tem falado com você, você compartilhar com as pessoas, né? Que esse é o nosso propósito aqui. É lógico que a gente vem aqui para ser cheio, para a gente ouvir a Deus, sentir a presença de Deus, mas também a gente compartilhar isso com as pessoas, né? Compartilhar aquilo que a gente tem recebido. Bom, já faz algum tempo que eu não ministro aqui, a gente tem feito uma escala aí, né? E essa semana eu estava pensando no que falar, né? A gente está vivendo aí o ano da salvação. Então, o ano da salvação da nossa vida e da vida das pessoas também, né? Não é só, a gente pensa só na gente, às vezes, né? Lógico que a gente nunca vai estar 100%. Se a gente tiver aquela ideia de falar assim, olha, quando eu não tiver problema, quando lá em casa estiver tudo zerado, quando não estiver faltando grana, quando eu tiver tudo aquilo que eu quero, eu vou falar para os outros. Não, é ao contrário. Deus, Ele vai restaurando a nossa vida conforme a gente está na caminhada fazendo aquilo que Ele mandou a gente fazer, né? E eu queria compartilhar o que eu estava pensando que a gente conversar nessa tarde, e eu fiquei pensando, o que tinha a ver com salvação, né? Porque a gente sabe o que é salvação, todo mundo sabe o que é. Quem não sabe o que é salvação aqui? Quem não sabe? Quem está com vergonha de levantar, levanta a mão aí. O que é salvação, né? Salvação, você está perdido e alguém vem te dar uma direção, né? Falar assim, olha, o caminho não é esse, o caminho é esse aqui, né? Ou às vezes você está numa situação que você não sabe o que fazer, né? Você encontra alguém e fala assim, olha, vai por aqui que aqui vai dar certo, né? Salvação é isso. Salvação é só encontrar o caminho certo, né? Salvação é você encontrar a direção correta, né? E a direção correta, segundo a palavra de Deus, vai nos levar para o céu, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, né? Só que para chegar lá a gente tem que dar alguns passos, né? E é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre construir no altar. Quem sabe o que é altar na Bíblia? O que representa o altar na Bíblia? Os mais velhos já ficam tudo assim, já. O que era um altar? Vamos lá. No Velho Testamento, o altar era algo que o homem fazia para oferecer algo a Deus. E ele oferecia várias coisas a Deus, né? Tinha a oferta de perdão dos pecados, você tinha que oferecer lá, né? Oferta de sacrifício, oferta sobre... Cada pecado tinha algo que você tinha que oferecer no altar. Era um cordeiro, era uma pomba. Então, cada uma tinha era específico, era para algo específico, né? E por que eu estou falando de altar, né? Porque todo dia a gente constrói um altar. Todo dia. E a pergunta que eu te faço, qual altar que você tem construído? Porque todo dia a gente está fazendo algo na nossa vida. E a nossa vida, quando a gente está servindo a Jesus, a gente está construindo um altar todo dia. Quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, você construiu um altar ali, né? O seu dia a dia, você está construindo algo. O que você tem construído da sua vida, né? E por que eu estou falando sobre altar, né? Porque o que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, vai definir onde a gente vai chegar. Então é muito fácil a gente vir aqui aceitar Jesus, pular, se alegrar, que é gostoso, né? Quem estava na oração ontem aqui? Ontem a gente teve que terminar a oração, porque se deixasse a gente ia correr a noite toda. Mas tem as vizinhanças, né? A gente tem um compromisso. Lógico que a gente vai marcar um dia aí para a gente não ter hora para acabar. A gente já fez isso aqui. Só que a gente tem que pensar também, não adianta a gente estar se enchendo aqui, né? E o cara ali está se enchendo de raiva ali fora. Ali. Desliga esse som, né? Uma hora dessa, 11 horas, meia-noite, né? Então, a gente tem que ser coerente também. Mas ontem não dava vontade de parar o momento de louvor e adoração, mas a gente tinha que fazer, porque a gente estava sendo cheio, né? A gente estava construindo um altar ali, um altar de adoração, porque a adoração não é só ministrar aqui. Quem é músico, quem toca, né? Ele está ali construindo também um altar de adoração. Quem ora, constrói um altar também.
Um altar para Deus, né? Você está ali tendo uma comunhão com Ele. E a pergunta que eu te faço, né? Todo mundo entendeu o que é altar, né? No Velho Testamento tem várias histórias de altar, várias pessoas construíram altar, né? Agora a pergunta que eu quero te fazer, né? O que você tem colocado no altar? Pensa você aí. O que você tem colocado no altar durante a semana? Porque colocar no altar não é só vir no culto, não é só ouvir a pregação, não é só orar. Isso é o dia a dia, na sua rotina. O que você tem colocado no altar diante de Deus? O que você tem feito? Porque está na igreja, a gente sempre fala, está na igreja, fala, paz, Senhor, irmão, todo mundo bonitinho, cheirosinho, né? Olha para a pessoa do seu lado aí, vê se ela não está bonita e bem vestida, né? Cabelo penteadinho, né? Você acha que durante a semana é isso aí, todo dia. Imagina quando essa pessoa aí acorda, como que ela é, como que é o humor dela, né? Como que é, né? Você é o tipo daquela pessoa, quando acorda não quer falar com ninguém, se demora mais ou menos 1 hora para acordar, ou você é aquele que já acorda alegre, feliz, né? Cada um tem... Você está construindo um altar ali, durante a semana. E o que você tem colocado nesse altar? Pensa você aí, o que você tem feito durante a semana? Porque quando a gente está na unidade com os irmãos, é fácil, né? Pô, todo mundo amigo, todo mundo, né? Compartilha da mesma fé, né? Lógico, tem as divergências, tem pensamento diferente, e isso é normal, é natural, porque se todo mundo pensasse igual, tinha alguma coisa errada, porque senão ia ser tudo robozinho, né? Não, Deus criou cada um com um pensamento diferente, né? Com níveis de fé diferentes, né? Em momentos diferentes da vida. Às vezes você acha que está passando por uma dificuldade, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você às vezes está passando um problema, vocês são mais novos aí com os pais, dentro de casa, né? Você acha assim, nossa, cara, minha vida está muito ruim, para não falar outra coisa, né? Aí você começa a conversar com alguém, algum colega seu, algum conhecido, ou da escola, sei lá, ou da igreja. Você começa a conversar e ele começa a contar o problema dele, você fica até com vergonha. Você fala assim, cara, eu achava que eu estava passando por dificuldade, problema, né? O cara está passando 10 vezes pior do que eu, né? Porque a gente tem essa tendência, né, de quando a gente está passando algo, a gente achar que o nosso problema é o maior problema do mundo. Não é diminuindo o seu problema, só que a gente tem que olhar para as pessoas que estão ao nosso lado também, né? Porque às vezes o seu problema vai ajudar a resolver o problema de outra pessoa. Não é a solução do seu problema. Às vezes só de você compartilhar, a pessoa já vai falar assim, puxa, alguém me ouviu, né? Como é difícil hoje a gente parar e encontrar uma pessoa que escuta a gente. Como que é difícil? Porque no mundo é correria, trabalho, escola, tem quem faz faculdade, quem tem família tem que cuidar de casa. Tudo isso é construir um altar. Eu não sei se você já parou para pensar assim, eu não estava pensando dessa forma, até Deus falar comigo sobre isso, de construir um altar, né? Construir o altar, né, está relacionado à maneira que a gente vive, né? Não é o que a gente demonstra para as pessoas, só quando ela vê você, né? Porque às vezes você me vê aqui pregando, né? Ah, o André é o líder lá, né? Você não me conhece, você me conhece de ver aqui. Não é aquilo que eu mostro aqui, mas é no meu dia a dia, com as pessoas que convivem, tanto no trabalho, tanto na minha casa, com as pessoas que eu tenho um relacionamento fora, é que vai dizer realmente quem eu sou. Porque você me conhece, o André é o líder, o André tem o pessoal que ajuda lá, tem o Marcelo, tem a Cris, tem o Robson, tem a galera lá, e são o líder do Wake. Mas você não me conhece lá fora, porque vocês me veem aqui dentro. Você está aqui pregando, ajudando, arrumando as coisas, né? Então, o relacionamento que a gente constrói no nosso dia a dia, né? A gente está construindo um altar, né? A gente vai demonstrar, né? A maneira que a gente vive demonstra que é o altar que a gente está construindo. E tem na Bíblia várias pessoas, né? Abraão, que é o pai da fé, foi um dos homens que construiu bastante altar, né? Cada experiência que ele tinha com Deus, ele construiu um altar. Josué construiu o altar, várias pessoas construíram o altar, né? Construir o altar, né, se refere, né, não que as pessoas veem na gente, porque a gente às vezes tem isso, né? A gente querer demonstrar algo que a gente mascara, e às vezes a gente faz isso sem querer, né? A gente quer demonstrar para as pessoas que a gente é uma pessoa boa, e isso não está errado, né? A gente tem que ser uma pessoa boa, mas não demonstrar, a gente realmente tem que ser. Tem que ser uma pessoa que ouve, tem que ser uma pessoa que entende. E isso são princípios que a Bíblia ensina a gente, né? Então, construir o altar não se refere ao que as pessoas verão apenas, né? Mas aquilo que Deus vê. O altar que você constrói para Ele.
Porque tudo que você faz é para Ele, não é para as pessoas. Quem compartilha do Evangelho está compartilhando não para que você seja conhecido, né? Para que Ele seja conhecido, né? Quem ministra, né? A gente usa bastante porque são os ministérios que estão mais em expressão, assim, mais à frente, que você vê mais, né? Você está ministrando ali, não é para as pessoas verem que você dança bem. Tem gente que não dança bem, mas está ali ministrando, não tem problema nenhum. Tem gente que não canta bem e canta. E tem que ser assim, porque a sua dependência tem que ser de quem? É de Deus. Gente, eu já vi gente que canta muito, mas quando está cantando, você não vê a presença de Deus. Porque não é saber fazer bem, é você ter o poder de Deus manifesto na sua vida. Porque você pode cantar muito bem, mas se você não tiver uma comunhão com Deus, relacionamento com Deus, como que você vai expressar a glória dele? Não é a sua voz bonita, né? Não é do jeito que você dança, né? É aquilo que você demonstra através daquilo que você está fazendo. Lógico que você tem que se aperfeiçoar, treinar para você entregar o melhor para Ele, não é para as pessoas. Tudo que a gente faz é para Ele, né? Então, construir um altar, né? Primeiramente tem que ser para mostrar para Deus, né? Não é para as pessoas, né? Não é para as pessoas ver, o André prega, porque Deus me levantou para ser um pregador. Mas eu faço isso não é para as pessoas me verem, ele tem facilidade, né? Todo mundo que às vezes me encontra e vê eu falando, mas como você tem uma facilidade, né? Foi um dom que Deus me deu. Gente, quem conversa comigo aqui? Poucas pessoas têm mais intimidade comigo. Quantas vezes você já me viu em rodinha conversando aqui? Muito difícil, né? Porque eu sou bem quieto, calado. Mas quando Deus me chamou para fazer isso, eu faço porque Ele me chamou. E a gente tem que ser ousado naquilo que Deus manda a gente fazer. Não é pela minha capacidade, porque eu sei que eu não tenho capacidade nenhuma, mas porque eu sei que Ele pediu para me fazer, Ele que vai me capacitar. A gente está construindo um altar, né? E durante a semana, o que você tem feito? Como eu falei, né? Nas redes sociais, que é o que mais pega. O tempo que você tem livre, você busca construir um altar com Deus? Galera, não estou falando para você ficar, você só tem que orar, não. Você pode ficar nas redes sociais, mas faz aí um balanço aí. Quanto tempo você fica no WhatsApp, mandando mensagem, TikTok, sei lá, independente do que seja, né? Instagram. E quanto tempo que você passa buscando a Deus? Buscando a Deus é em todos os sentidos. Às vezes você bota um louvor ali, você está ali ouvindo Deus falar com você, né? Lê a Bíblia, né? Quem lê a Bíblia? Eu não vou nem perguntar, não, porque toda vez que eu pergunto, eu passo vergonha aqui. Quem leu a Bíblia essa semana? Porque tem que ser um hábito. Você acha que é gostoso? Agora, quando você senta para assistir o filme, você fica 1, 2 horas lá que você nem pisca o olho. Mas quando você pega a Bíblia para ler, dá 5 minutos, dá vontade de dormir. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente se alimente de Deus, né? E isso é construir um altar. Isso é construir um altar diante de Deus, né? Isso é o que você tem colocado no altar, eu pergunto de novo, né? Como você tem alimentado o seu altar, né, diante de Deus? O que você tem colocado nesse altar? Eu queria ler um texto que está lá em Efésios, capítulo 4. A gente vai ler do 17 ao 32. Porque a maneira que a gente vive, né, importa para Deus. A gente pensa que Deus não se importa como a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente fala, né? Às vezes a gente tem essa tendência. Falar assim, às vezes eu falo, acho que Deus não me ouve, né? Ou Deus não me responde, né? Ou ninguém me entende, né? Não sei quem já passou por isso, só eu já passei. Diversas vezes, até hoje, às vezes eu estou entre algumas crises, né, que a gente entra interna, né? A gente começa a fazer umas perguntas, né? E aí você vai perguntar para Deus, às vezes Deus responde, às vezes não. Aí você fica, será que é? Será que foi Deus? Será que é coisa da minha cabeça, né? A gente às vezes cria essa confusão, né? E tem um texto que está lá em Efésios 4, a gente vai ler do 17 ao 32 primeiro, depois a gente continua. Efésios 4, 17, fala assim, ó. Estou lendo aqui na NVI, não sei qual versão que está aí. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Esses estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui ele está falando das pessoas que não servem a Deus, né? As pessoas que estavam na escuridão, né? Continuando aí no versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, né?
Quem já ouviu falar de Jesus aí? Todo mundo aqui, né? 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus e justiça em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quem fica irado aí desconta nos outros aí? Está escrito aqui, não peque. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Aí o bicho pega, hein? Quem fica falando besteira aí? Isso aqui é a Bíblia, gente, não é eu que estou falando, não, eu estou lendo o versículo aqui, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas palavras que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Então tem que prestar atenção no que a gente fala aí. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Quem gosta de gritar aí? Calúnia. Quem gosta de falar mal dos outros aí? Bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Quem que é bom para com os outros aí? Quem que perdoa os outros aí? Perdoam-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha uma listinha aqui, né? Tudo isso aqui que eu falei aqui, eu vou continuar depois aqui, mas tudo isso que eu falei é um altar que você está construindo durante o seu dia a dia para Deus. E tudo que eu estou falando aqui é para com Deus. Aqui entra algumas coisas que entra o nosso semelhante aí, quem a gente compartilha, né? Como a gente leu aqui, para a gente perdoar, né? É difícil perdoar, né? Quem acha fácil perdoar aí? Nossa, se tivesse um aqui, eu ia pedir para botar a mão aqui na minha cabeça. É difícil, por quê? Porque a gente tem que passar por cima do nosso ego, por cima daquilo que a gente pensa. Que a Bíblia fala que a gente tem que perdoar, porque se a gente não perdoa, como que a gente vai pedir perdão para Deus? Que tem uma lista, né, para a gente não se irar, né? Quem é sanguíneo aqui? Quem sabe que é sanguíneo? Quem sabe o que é sanguíneo primeiro? Sanguíneo é aquela pessoa que tem um temperamento assim, que grita depois, pensa no que falou, né? Faz primeiro, depois pensa, né? Quem que é sanguíneo, né? Então, você tem que controlar. É difícil pra caramba, não é? Quem é sanguíneo, né? Porque na hora que o sangue sobe, né? Você fala, e depois fala, nossa, o que eu falei, né? Aí tem que fazer o quê? Vai ter que ir lá e pedir perdão. Então, tudo aquilo que a Bíblia está falando aqui, do que a gente tem que se controlar, porque aqui no começo ela começa a falar assim, olha, quando a gente vive na escuridão, o povo do mundo, isso é normal. Só que a gente não vive para o mundo, hoje a gente vive para Deus. E é constante isso. Principalmente quem é jovem e adolescente hoje, na minha época era difícil, hoje é mais ainda, né? Porque hoje o relacionamento de jovem e adolescente é virtual. Hoje você fica 1 ou 2 horas conversando Mano, para a gente trocar ideia com os camaradas, a gente tinha que marcar a hora. Falava assim, minha mãe chega 5 horas, então 3 horas a gente marca lá na esquina. Aí a gente falava isso na escola, porque não tinha telefone, pelo menos eu não tinha telefone, que era muito caro. Combinava, quando dava 3 horas, todo mundo se encontrava lá no ponto que a gente combinou. Hoje não, você quer conversar, pega o celular, né? Então, tal, como é que tá, né? Não tem aquele contato, né? Não tem aquele olhar ali, né? E por isso que às vezes o relacionamento do jovem adolescente hoje é tão superficial. Porque é tudo virtual. E às vezes a gente está transferindo isso para Deus também, porque a gente acha que ter um relacionamento com Deus é a mesma coisa. A gente vinha aqui no culto, já fui lá no culto, né? Já ouvi a palavra, né? Beleza, já fiz a minha oração. Agora, já fiz a minha parte, né? Religioso. Está se tornando religioso. Não é uma rotina de, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Isso tem que ser natural na nossa vida. Porque é um altar que você está construindo para Deus, né? Você não é obrigado a fazer. Mas no dia que quem já aceitou Jesus, levanta a mão aqui. Quem já aceitou Jesus? O dia que você levantou a sua mão, alguém chegou e falou assim, Hugo, vem cá, aceita Jesus aqui, vai. Alguém fez isso? Não, né? Você levantou por livre e espontânea vontade, né? Chamaram para vir aqui na frente, não chamaram?
Chamaram ou não chamaram, gente? Alguém te puxou para você vir para cá? Alguém te agarrou? Vai lá, vai lá, vai lá. Alguém fez isso? Não, foi escolha sua, não foi? Então você tem que continuar no processo, porque essa é a primeira parte. Você quis, você decidiu, você levantou a sua mão, você foi lá na frente, você recebeu oração em público, porque é o que a Bíblia diz quando a gente aceita Jesus. Sabe por que chama aqui na frente? Porque tem que ser em público, todo mundo tem que ver, todo mundo é testemunha daquilo. Ninguém te amarrou, ninguém te obrigou. Então por que você quer parar no meio do caminho? Porque às vezes a gente vai e acha que só, beleza, aceitei Jesus, estou salvo, vou para o céu. Não é bem assim, não. Porque a Bíblia fala que a gente tem que perseverar até o final. Até o final. Quem já morreu aqui? Ninguém, né? Todo mundo está aqui vivo ainda. Então, até o final. Até o final você tem que ir na caminhada, você tem que ir seguindo. Você tem que ir abrindo mão dos seus desejos, das suas vontades, né? Dos seus sonhos. Porque às vezes muitas coisas que a gente sonha, que a gente deseja, não são os sonhos, os planos de Deus, né? No meio do caminho, já vou te avisar, se você não passou, você vai passar, que você vai querer desistir, você vai desanimar, mas vai ter pessoas do seu lado que vão estar lá, não, vamos junto, né? Deus não vai deixar você se desviar, a não ser que você decida, porque da mesma forma que foi escolha sua levantar a mão, da mesma forma a escolha sua falar, não quero mais. Só que Deus não quer isso. Deus quer que você continue construindo altares, cada dia. É fácil? Quem acha que é fácil levantar a mão aí? Olha, quase que um fez assim. Se eu falar para você que não é difícil, aí como assim? Não é fácil, mas não é difícil. Se a gente tentar fazer tudo isso sozinho, é difícil. Mas se a gente realmente entender que construir um altar, né, entregar realmente a nossa vida diante de Deus, é tudo. Quando fala tudo, é tudo, não é a metadinha. É inteiro. Você quer que Deus faça a obra na sua vida por inteiro, não quer? Quem quer que faz por inteiro? Levanta a mão aí. Então por que você entrega a metade? Você tem que entregar tudo. Se você quer tudo, você tem que entregar tudo. Porque Deus não vai fazer mais ou menos. Deus não é assim. Deus não é como a gente pensa. Fala assim, Deus, está vendo? Hoje eu orei hoje, eu fui no culto, eu vim na oração sexta, estou crente pra caramba. Não é isso que Deus espera de você. Sabe o que Deus espera de você? Tudo aquilo que você ouviu, que você pratique na sua vida. Que você faça isso lá fora, com seus amigos, né? Quem é evangelista aqui? Quem tem facilidade de compartilhar o evangelho? Onde está? Assim, em qualquer lugar que está, na rua, em qualquer lugar. Quem tem esse dom é fácil. Você chegar e compartilhar com a pessoa. Às vezes você está começando a conversar, né? Aí, papo vai, papo vem, né? A pessoa já começa a contar a vida dela inteira, os problemas dela. Aí você fala, então, vamos orar aqui. É ser ousado. Aí você fala, não, mas eu não sou evangelista. Mas eu tenho certeza que Deus tem dado a oportunidade para cada um aqui, compartilhar da palavra dele. E o que você tem feito dessa oportunidade? Você está deixando de construir um altar, né? Ou tem o outro lado também, está construindo altares a falsos deuses. Porque a gente tem essa tendência também, né? A gente vai construindo um altar. Sabe o que é construir um altar, né? Pôr a pedra lá. O altar era construído com 12 pedras, que representava as 12 tribos de Israel. E às vezes a gente está construindo um altar que não é para Deus, só que a gente vai lá um dia, põe uma pedrinha, aí outro dia a gente vai, põe outra pedrinha, na hora que você vai ver, o altar lá está construído. Você fala assim, não, mas eu estou indo na igreja, eu estou orando, né? Mas e o seu relacionamento diário com as pessoas? O que você tem construído? Que altar que você tem levantado ali? Porque é isso que importa para Deus. Não adianta a gente ficar imaginando que é só vir na igreja, que é só participar do culto, que é fazer célula, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus realmente é só isso? É só você vir aqui tocar? Ou é só você estar no culto? Você acha que a vontade de Deus é só essa? A vontade de Deus é que pessoas cheguem no céu, através da sua vida. É compartilhar na rua. Mano, como que é difícil você compartilhar o evangelho na cara dura, assim, é Deus falar com você assim na rua, falar assim, vai lá e ora para essa pessoa. Quando você fica, nossa, não vou, não. Misericórdia, Deus, fala com outro, eu não sou, nem sei orar, a gente começa a arrumar um monte de desculpa, né? Não, eu não, faz para o outro, lá o outro tem mais facilidade, mas é você que está ali, Deus quer você. Você não levantou a mão, aceitou Jesus e falou, Senhor, minha vida é sua? Então, sua vida é dele, ele faz o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, como ele quiser. O problema é que a gente quer colocar Deus na caixinha, né? Fala assim, Deus, Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na minha vida, quando deveria ser o contrário, você orar e falar assim, Deus, o que você quer que eu faça na minha vida? Porque lógico que a gente tem que ter os planos, só que Deus
plano dele é melhor que o nosso, né? Eu vou continuar lendo o texto aqui, porque vai começar a falar as coisas e vai achar que não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Olha o que continua no capítulo 5 aqui. Continua mesmo que a gente estava lendo aqui. Ó. Eu terminei o finalzinho do capítulo 4, li até o 32. Olha o que fala no capítulo 5 aqui, ó, de Efésios. Portanto, sejam imitadores como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve nem haver sequer menção de imoralidade sexual. Olha, nem sequer menção, né? Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras, né? Aquilo que a gente fala. O que a gente fala não é brincadeira, né? Para Deus, tudo que você fala está registrado lá. Está escrito lá. E você vai prestar conta tudinho depois. Ó. Não deve haver nem menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Quem que é santo aqui? Amém? Então pega para você essa palavra aí. Ó. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não pratique com ele essas coisas, não participem com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Quem que é a luz do Senhor aí? Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, porque aquilo que ele faz em oculto, até mencionado é vergonhoso, mas tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas, por isso é que está dito: despertai tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando aqui está falando que não participar, né, das conversas todas, mano, o que eu vejo? É por isso que eu sou quieto. Eu não lembro que versículo que está, mas quando eu li, acho que está em Mateus, eu não lembro qual versículo, eu não guardei. Quando eu vi lá que estava escrito, né, que você vai prestar conta de toda palavra que sair da sua boca, e eu falava besteira, hein? Pensa num cara que falava besteira antes de eu me converter. Graças a Deus que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, que depois que eu me converti, quando eu li esse versículo, eu falei, pronto, eu já não falava muito, agora que eu não falo mais nada. Mas o problema não é não falar só, né? A gente pensa. Porque às vezes a gente não fala, mas a gente fica assim. Às vezes a pessoa está ali dando a mão para você, né? Assim, mas é falciane, né? Está dando um sorriso, mas lá dentro, né? O que a Bíblia, a gente acabou de ler aqui, né? Que a gente não pode ter esse tipo de atitude. E tem gente que é assim, não adianta a gente falar, não, mas a gente tem que melhorar. A gente não tem que se conformar como que a gente é. A gente tem que melhorar cada dia. E por isso que cada dia a gente tem que construir um altar diante de Deus, né? É fácil? Não é fácil, mas também não é difícil. Porque tudo é decisão. Quem estava no revisão aqui? Acho que dos adolescentes estava o Azaf, né? O Pedro estava. Cara, a gente ouviu muita coisa ali. E ali, o revisão é para líder. É para líder no sentido assim, de pessoa que está à frente de um povo, pessoa que está na liderança de célula, né? E interessante, o que a gente mais ouviu lá não foi em relação às pessoas, foi em relação a nós mesmos. Como a gente pode melhorar cada dia, né? Como que você pode crescer, né? Porque às vezes a gente tem a tendência, é o meu líder, é o meu discipulador. Mano, a sua vida, quem vai prestar conta para Deus não é o seu discipulador, é você. Foi você que fez uma aliança com ele, não foi seu discipulador, não foi seu líder. Porque a gente fica transferindo, né? Mas meu líder não me ajuda, ele não vai lá em casa, não ora. Ou quando também é ao contrário, né? Quando é demais, quando o líder fica em cima, né? Cobrando, né? Fala, nossa, mas cara chato, só cobra, só pergunta, só... Porque ele quer ver você crescer, quer ver você melhorar. E às vezes a gente não entende essas coisas, né? A gente fica às vezes transferindo a nossa responsabilidade para outras pessoas. A decisão da sua vida é sua. Onde você vai chegar vai depender de você. Onde você quer chegar?
Você quer realmente ser discípulo de Jesus, como a gente leu aqui, que Paulo está escrevendo essa carta aqui para Éfeso. Éfeso era uma igreja que ele tinha levantado, ele fundou essa igreja lá. E o povo lá de Éfeso era um povo imoral, por isso que ele fala bastante sobre imoralidade aqui. E ele estava orientando o povo, ó, não vivam dessa maneira, vocês aceitaram Jesus, Deus está na vida de vocês, então procurem caminhar como a palavra ensina. Mas é mais fácil caminhar como o mundo ensina, porque é mais prazeroso, é mais gostoso, né? Você sente o prazer ali, né? Mas esse caminho vai te levar para um final que não vai ser muito bom. Eu estava pensando essa semana, né, quando eu fui no revisão, eu fui na casa da minha mãe, né, que ela mora lá perto, lá, né, uma cidadezinha bem do lado, né. Aí um dia eu saí, na hora que terminou o culto, eu fui direto lá, né. E minha mãe, ela não é cristã, mas ela conhece da Bíblia. E ela está muito, muito mal de saúde, né. Na verdade, sempre teve, a vida inteira, sempre tomou remédio a vida inteira. Você chega lá, é pior que o pastor Brás, tem remédio para tudo, tem um estoque lá. E ela falando, né, que estava lá com os exames, que não tinha recebido o resultado ainda, tal. Minha irmã estava lá também. E ela falando da saúde dela, que já tinha feito até testamento, eu só ouvindo aquilo, só ouvindo. Ela falou, e beleza. Aí eu falei para ela, a única preocupação que eu tenho, não é para quem você vai deixar a sua casa, porque eu não me preocupo com isso, né? Eu falei para ela, a única preocupação que eu tenho, você sabe para onde você vai quando você morrer? Eu fui bem direto para ela, eu fiz essa pergunta para ela. Você sabe para onde você vai quando você morrer? Eu perguntei, você tem medo de morrer? Ela falou que não. Eu falei, você sabe para onde você vai? Porque essa tem que ser a nossa preocupação. Imagine você olhar para o seu lado aí, essa pessoa que está do seu lado, né? Quando você chegar lá no céu, ela não estiver lá. Se ela não estiver lá, ela vai estar onde? É com isso que a gente tem que se preocupar, com as pessoas que a gente convive, porque Deus quer que você ganhe as pessoas que você convive, não quer que ganhe as pessoas que você não conhece. Como que você vai falar do Evangelho para uma pessoa que você não conhece? Ele quer que você compartilhe do Evangelho para as pessoas que você convive. Mas se chegar lá no céu, sua mãe não estiver lá, sua mãe não é convertida, ou se for convertida também, porque não vai se enganando, porque pensando que só todo cristão vai para o céu, que a Bíblia fala que a gente vai ter uma grande surpresa quando a gente chegar lá. Imagine se seu pai não estiver lá, imagine se seu irmão não estiver lá, imagine se você não estiver lá. É nisso que a gente tem que se preocupar. Porque a gente já se preocupa com tantas coisas, né? Ah, será que ele vai olhar minha roupa? Meu cabelo, minha maquiagem, passa o perfume, né? Passa perto, nem olhou para mim. Mano, isso aí vai passar. Isso é fases da vida. Então você tem que aproveitar o máximo que você está vivendo a sua vida com Jesus hoje, porque o que você vive hoje vai determinar onde você vai chegar lá na frente. E às vezes a gente se preocupa tanto só com hoje, vai construindo esses altares. Agora você entendeu o que eu estava falando de construir um altar para ídolo? É isso. Cada dia você vai botando uma pedrinha lá, né? É errado você se preocupar com essas coisas, né? Com a aparência? Não. Mas o que você está pondo em primeiro lugar? Você está se preocupando mais com isso, mais com as coisas do cotidiano do nosso dia a dia, do que com a vida eterna? Não só a sua, quanto das pessoas também. Porque tudo que a gente faz para Deus, a gente está construindo um altar, né? E se você quer chegar lá no céu e encontrar todas essas pessoas lá, quem que vai ter que falar do Evangelho para ela? Quem que vai ter que compartilhar aquilo que Jesus tem feito? É você. Eu não tenho como compartilhar com os amigos do Hugo do Evangelho, porque ele convive com eles, mano. Como que eu vou chegar e falar, Hugo, me leva lá na sua cela? Pode acontecer um dia? Pode. Mas é ele que tem um contato diário lá, ele conhece a história de cada um, como cada um de vocês aqui. A gente pensa assim, nossa, mas é difícil, né? Eu não sei falar. O que eu vou falar? Fala aquilo que você sabe. Não adianta você ensinar, querer falar para alguém aquilo que você não conhece. Fala daquilo que você conhece. Você já teve uma experiência com Jesus? Quem já teve uma experiência real com Jesus aqui? De verdade, levanta a mão aí. Se você não teve, a gente ora para você ter. Porque Deus tem me incomodado desde o início do ano justamente com isso. Não adianta a gente montar, fazer um culto, né? Com um louvor bom, o pessoal canta bem, com iluminação. Se você não tiver uma experiência com Deus, não vai valer de nada. Não adianta a gente chamar um cantor famoso para vir aqui encher a igreja, né? Vem um monte de gente. Cara, vai ser só um show. Se ele não tiver uma experiência real com Deus ali, o que vai mudar a vida dele? Então, o que muda a nossa vida é ter experiência a cada dia com Deus, é a gente ir construindo altares. O que mudou a vida de Abraão foi a fé que ele tinha em Deus. Mano, o cara esperou quantos anos para ter filho? Uma pancada de anos, eu nem contei. Faz tempo que eu não leio a história dele. Sei que ele teve um filho com 100, acho que foi mais de 40 anos, não me recordo. Olha, esperou bastante tempo para cumprimento da promessa, mas ele foi fiel ali, né?
E às vezes Deus te prometeu algo, né? Não deu uma semana, fala, será que foi Deus? Deus fala, ora por isso. Você começa, Deus pediu para me orar. Aí você ora uma semana, 2, 3, 4. Quando dá um mês, você está orando na mesma intensidade que Deus mandou? Não, por quê? Você já começa na dúvida, será? Será que não era coisa da minha cabeça, não? Será que não era meus sentimentos? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Deus, fala de novo. Não tem problema, Deus fala. Faz igual o Gideão. Deus, molha aqui o algodão. Deus vai lá e molha. Aí no outro dia ele faz Deus, fica bravo comigo não. Mas agora deixa o algodão seco e molha em volta aqui. Deus faz. E Deus tem feito isso a cada culto. Com cada um de nós aqui. Eu me incluo nisso, que também não sou diferente de vocês não. A cada culto a gente vai construir um altar diante de Deus, ouvindo o direcionamento de Deus, né? E a gente tem as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Todo mundo tem. Só que a gente tem que ter a consciência, né? E a certeza, se você não tivesse dentro do seu coração, a certeza, a convicção, para que você foi chamado. Porque chamado todo mundo foi. Não é pensando que a não sozinha toca a bateria. Ele não vai tocar a bateria o resto da vida. E se ele não fizer discípulo? Eu acho engraçado que eu fico olhando, né, agora a galerinha nova, né, que está ensinando, né? Eu fico lembrando quando o Cezinha estava aprendendo a tocar bateria. Só tinha ele na igreja que tocava bateria. Por que a gente fala do Cezinha? Porque ele era um dos primeiros. Cara, não tinha ninguém na igreja que tocava bateria. Não tinha. Tinha em falta de baterista. Hoje a gente tem ele, está treinando os outros discípulos aí. E como que isso é importante, né? Do mesmo jeito que está transferindo, né, o dom, cada um tem um dom aqui. Estou falando só de tocar, de dançar, não. Um dom dado por Deus para ganhar vidas. Para compartilhar do evangelho com as pessoas. Tem gente que tem facilidade de evangelizar, que é um evangelista, que é natural dele, né? Mas Deus vai dar oportunidade para a gente evangelizar da forma que a gente é. Falar como você fala, né? Eu sempre falo aqui, né, como a gente conversa com Deus, né? Só que às vezes a gente leva isso muito no pé da letra, a gente não entende, né? Você tem que ser quem você é. Não adianta você falar, Senhor, excelentíssimo, amado Senhor, Deus. Mano, conversa com Deus como você conversa. Porque Deus, Ele quer um relacionamento íntimo. Como você conversa com seus amigos? Né, mano, né? Se você fala assim, aí você fala, nossa, é falta de reverência. Com o tempo, você vai criando maturidade, você vai aprendendo, Deus vai te moldando. E você vai entendendo a grandeza que Deus é, que você vai mudando as palavras. Você vai vendo que Deus não é o seu amigo, mas não é o seu amigo de escola. Você vai vendo que Deus não é o seu truta lá que você troca ideia, ei, parça, beleza e tal. No começo você vai começar a falar assim com Deus, mas depois Deus fala assim, tá bom, meu filho, eu entendi, mas vai melhorando aqui. Deus vai te moldando, vai moldando a sua fala, vai mudando o seu comportamento, vai mudando as suas atitudes, né? E isso é que é construindo um altar cada dia diante de Deus, né? Deus vai te mudando. Não adianta você querer ser alguém para impressionar as pessoas. A pessoa mais importante que você tem que impressionar é Deus. Não adianta você criar um estereótipo, né? Todo mundo te aceitar onde você estiver, se você ser aceito na rodinha, mas se não ser aceito por Ele, o que vai adiantar? Você está buscando a honra de homens, você vai receber, mas a honra principal é dele. Tudo que a gente precisa está nele. Não importa o que Deus pediu para você fazer, não importa se você é visto aqui em cima, não importa. O importa é fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. O que você tem colocado no seu altar? Eu queria que você fechasse seus olhos aí, a gente tem um tempinho aí de oração. Em cima de tudo isso que eu falei, você ouviu muita coisa, eu falei bastante coisa, né? Mas que você pense nessa pergunta, né? O que você tem colocado no seu altar todos os dias, né? Às vezes você pode estar vivendo aí uma vida completamente fora da vontade de Deus, né? Porque no fato de você estar numa igreja, o fato de você estar participando de uma célula não quer dizer que você está fazendo a vontade de Deus, né? Como você tem conduzido a sua vida, né? Que altar que você tem construído durante a semana? Quando você sai daqui dessa porta aqui, né? Quando você está longe das pessoas que você tem relacionamento, né? Quando você está sozinho dentro do seu quarto, quando você está sozinho com o seu celular, né? O que você tem se alimentado ali? Quais são as setas que o diabo tem colocado ali na sua mente, né? Para você, clica aqui, não tem ninguém vendo, né? Não dá nada, é só essa vez, né? Do que você tem enchido a sua alma, né? Qual altar que você tem levantado para Deus, né? Você tem deixado sendo influenciado
as pessoas que você convive, né, te levando para um caminho que você sabe que não é o caminho correto, né, mas mesmo assim você continua, né, naquela rodinha de amigos, porque você quer se sentir parte, né? Jesus foi excluído, Jesus foi rejeitado, e às vezes para você não ser excluído, ser rejeitado, né, você se sujeita, né, a participar desse tipo de roda, né, a estar com essas pessoas, né? Mas Jesus, quando morreu, ele ressuscitou, e todo poder foi dado para ele. E todo poder que ele conquistou, ele colocou nas suas mãos também. Então não se importe com o que as pessoas vão pensar de você, não se importe em agradar as pessoas, né? Porque Jesus, ele não agradou muita gente. Na verdade, ele desagradou bastante gente, mas ele viveu o propósito que Deus tinha para ele. Ele enfrentou a cruz, ele morreu, para que hoje a gente tivesse salvação. E ele te salvou com um único propósito, não só de você estar lá no céu com ele, mas de você levar o maior número de pessoas possível com você. Você quer ver o seu pai lá com você no céu? Você quer ver a sua mãe? Às vezes você olha e fala assim, mano, aqueles ali não tem jeito não. Só Deus mesmo, é realmente só Deus através da sua vida. Você quer ver os seus primos, sua família, né? Seus irmãos, seus parentes todos lá no céu, né? É através de você que ele vai fazer. Não fique transferindo a responsabilidade, né? Eu vou chamar meu líder lá. Pode até chamar, mas quem convive o dia a dia ali com eles é você. É você que tem essa responsabilidade. É você que tem que falar assim, não, esse é o meu papel. E não importa o tempo de igreja não, porque a gente fala, mas eu conheço tão pouco da palavra. Como eu falei, fala aquilo que você sabe, fala aquilo que você já viveu. Você não vai falar nada daquilo que você não conhece. Como você vai ensinar algo para alguém, compartilhar algo com alguém, algo que você não viveu? E tudo isso que eu estou falando aqui foi coisas que eu já vivi na minha vida, né? Abrir mão de coisas, né? Abrir mão de sonhos, de desejos, de vontades, né? De projetos, que aos meus olhos é bom, né? Não estou fazendo mal para ninguém, né? Mas Deus quer usar a sua vida para algo muito maior, né? Além de realizar os seus sonhos, os seus desejos, Deus quer que você realize os sonhos e os desejos dele, né? Feche seus olhos aí. Eu quero orar com vocês. Pai, eu coloco cada pessoa que está aqui nessa tarde. Sabemos que tantas coisas nós sofremos, Pai, tantos ataques, tantas coisas que tentam tirar a nossa atenção, Pai. Como é difícil, Pai, às vezes permanecer na Tua presença, porque às vezes damos ouvidos, Pai, aos rumores das coisas que acontecem no mundo. Às vezes damos ouvidos a pessoas que amamos tanto, Pai, mas que também é usada, é influenciada, Pai, para tirar o foco nosso, Pai, tirar a nossa atenção de Ti. Pai, eu te peço nessa tarde, Pai, que cada pessoa que está aqui, Pai, não saia daqui com uma experiência real contigo. Que o Senhor mostre para ela cada altar que ela tem construído, Pai, que é o altar que está sendo construído a Baal. Que eles possam derrubar esses altares aqui nessa tarde, Pai. Que eles possam começar a construir altares, Senhor Deus, que é digno de louvor e adoração a Ti. Que a cada processo, Pai, a cada etapa, Pai, pessoas possam, Senhor Deus, tocar a vida desses jovens adolescentes, pessoas que o Senhor tem levantado para estarem do lado delas, ó Pai. Que elas possam encontrar, Senhor Deus, pessoas confiáveis, ó Deus, e também que elas possam ser pessoas confiáveis, Pai, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem depositado na vida delas, Senhor. E que elas possam ter essa convicção nos corações dela, Pai, e que ela possa sair daqui cheia, Senhor Deus. Não cheia só de ter sentimentos, Pai, de sentir arrepios, de sentir a Tua presença, mas cheia de convicção, Pai, cheia de certeza, Pai, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Não importa se muitas vezes vamos fazer chorando, não importa se muitas vezes vamos fazer, Senhor Deus, sem vontade, mas que nós permaneçamos. E o Teu poder, Senhor Deus, nos capacite a cada dia, Pai, e que nós venhamos a cada etapa, Pai, crescendo, Senhor Deus, construindo altares, Senhor Deus, seja para o Senhor derramar do Teu poder, do Teu óleo, Senhor Deus, para nos curar e fazer a cura também na vida de pessoas através de nós, Pai, no nome